Eu já vou convidando aqui a irmã Luísa e o pastor Giovanni, que vai trazer mais uma palavra para nós nessa tarde. Então, a irmã Luísa vai orar pelo pastor Giovanni. Enquanto eles estão se aproximando, irmãos, quero deixar aqui para você, no intervalo, a praça de alimentação vai estar funcionando. Temos banca de livros lá embaixo, com muitos livros interessantes, inclusive livros que abordam a visão celular. Então, você pode passar lá, conhecer os livros também. Você já está recebendo aqui o alimento espiritual, você pode lá também comprar, adquirir seus livros, para que você tenha ainda mais conhecimento. Amém. Pai do Senhor, igreja, boa tarde. Oremos então, pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito aqui, falado, pelo mover e fluir do teu Espírito nesse lugar. Pai, nós somos inspirados para inspirar e eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor já inspirou o teu filho, Senhor, como já temos visto e ouvido, Senhor, da tua parte, por meio do teu servo, do teu canal. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que do nosso interior fluirão rios de água vivas, porque cremos no teu filho, e eu sei que do interior do teu filho continuará fluindo rios de águas vivas, Senhor, para nós nesta tarde, e esse rio é o teu Espírito Santo, que está fluindo nesse lugar. Pai, continua, Senhor, continua fluindo por meio do teu filho, nos instruindo, nos munindo, nos inspirando para irmos até os confins da terra, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos mandou, cumprir a missão, Pai, pregar o teu evangelho, a grande comissão. Senhor, eu entrego o teu filho nas tuas mãos, certa de que, Deus, nós vamos continuar bebendo das águas desses rios, que é o teu Espírito Santo, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Ainda estão animados? Meu irmão, depois de tudo que nós ouvimos, hein? Meu Deus, eu reaprendi a evangelizar. Obrigado, pastor. Que palavra, que testemunho, viu, irmãos? Que testemunho. Já mandei uma mensagem lá para a minha igreja. Células de mães atípicas. Glória a Deus. Que aprendizado. Parabéns para vocês que estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, que coisa linda. Pastor, aquele pudim de leite condensado vai ficar lá? Ah, então tá bom. Então eu vou pregar, então. Tá esperando a gente lá, né? Não deixa ninguém pegar não, viu? Me parece um irmão lá meio desviado e pega, então pede alguém para vigiar lá. Queridos, que tarde gostosa que nós estamos passando juntos. E eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado, porque eu estou sendo muito abençoado. Para ir até os confins da terra, precisamos amar o que Deus ama. Amém? Não tem como você seguir a Jesus e ignorar a vontade dEle. Não tem como. Não tem como você ter um casamento saudável e ignorar a vontade da sua esposa, a vontade do seu marido. Não tem como. E é por isso que eu quero trazer para você 1 João capítulo 2, do verso 17, para ir até os confins da terra, é preciso amar o que Deus ama. Amém? Glória a Deus. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, querido, glória a Deus. Nós precisamos entender que a vida, como o Tiago disse, é como uma fumaça, um nevoeiro, que quando você acorda pela manhã, pelo menos às 5 da manhã ou às 6 da manhã, você está numa viagem ou está numa caminhada, você vê aquela neblina, aquele nevoeiro, que com o passar das horas, às 9 horas, às 8:30 da manhã, já não existe mais. Tiago falou que a nossa vida é como uma fumaça. Tudo que nós construímos, tudo que nós fazemos, humanamente falando, vai passar.
você pode ter bens materiais, você pode ter construído grandes templos, você pode ter, humanamente falando, um nome famoso, mas tudo vai passar. E é interessante que existe uma coisa que não passa, que é aqueles que fazem a vontade de Deus, que é aqueles que vão deixar um legado. A herança é muito diferente do legado. A herança é aquilo que você trabalha, adquire, constrói e você passa. E você vai deixar aquela herança para os seus filhos. Mas o legado não é algo que você deixa na conta bancária de alguém. O legado não é algo que você deixa para alguém de forma física. O legado é algo que você deixa dentro de alguém. E é justamente isso que João está dizendo: o mundo e a sua cobiça vão passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. João aqui está alertando que tudo que é baseado no sistema caído, no cosmo, vai passar. O mundo, ou seja, do grego cosmo, a cobiça, a desordem, o desejo humano, mas existe uma coisa que vai permanecer eternamente, que são aqueles que fazem a vontade de Deus. Provérbios fala que aquele que ganha uma alma sábio é. Você teve uma ferramenta aqui para a vida, uma ferramenta aqui para você deixar um grande legado, que é você aprender a ganhar almas para Cristo. Então, aqueles que ganham a alma sábio é. Então, não invista a sua vida no que vai desaparecer. Claro que você tem as suas ambições, os seus sonhos, seus projetos. Tem homens aqui que querem trocar de carro. Tem pessoas aqui que querem comprar a sua casa própria, amém? E vão conseguir, com trabalho, com esforço, com dedicação, vão conseguir. Tem pessoas aqui que querem melhorar de vida. Queridos, em nome de Jesus, você vai conseguir, amém? Tenha fé, conquiste. Troque sim de carro, compre a sua casa, reforme a sua casa, melhore a condição financeira da sua família, melhore a condição geográfica da sua família, mas entenda que o nosso foco não pode ser esse. O nosso principal foco precisa ser fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que nos proporciona coisas boas, amém? Nos proporciona coisas maravilhosas. É muito bom ter uma casa confortável, é muito bom ter um carro, é muito bom ter uma moto, é muito bom ter um meio de transporte, é muito bom fazer aquela reforma, você fazer aquela varandinha. Eu lembro quando eu era criança, criança não, na verdade, quando eu era adolescente, caminhando para a juventude, minha família é sempre humilde, muito humilde mesmo. Meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, e nós nunca tivemos uma casa nossa. Nós fomos construir uma casa nossa, eu já estava com 15 anos de idade. E nós que construímos essa casa. Meu pai ganhou um terreno, e ali ele levava eu e meu irmão, todos os domingos, porque ele trabalhava durante a semana toda, e aos domingos nós construímos a nossa casa. Colocávamos a mão na massa. E ali o meu pai pedreiro, a gente dava o tijolo para ele, nós fazíamos a massa para ele. Eu lembro que uma vez, eu brincando com o meu irmão, ele tinha terminado de construir a parede da sala. Estava uma coisa linda, levantou as paredes, estava colocando ali as tábuas para poder fazer as colunas. E eu brincando com meu irmão, de aquele filme, não sei se você se lembra dele, que tinha o Seu Miyagi. Quem se lembra? Você se lembra? Uma irmã ali. Você lembra? 1, 2 e 3. Você já foi acompanhando, né? Você lembra, pastor? E aí eu falei com meu irmão, fica parado que eu vou te dar um golpe do Daniel San. É isso mesmo? E meu irmão ficou parado, a parede bem atrás dele, terminada de construir, meu pai pegou a marmita dele e sentou-se. Antes de encher a coluna, ele estava almoçando. E eu falei, fica parado, e eu me preparei para o golpe. Irmãos, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu dei um golpe, o meu irmão foi para trás e bateu as costas na parede. Aquela parede que estava dessa altura, um pouco mais, ela começou
a entortar, a entortar. E aquele monte de lajota, aquele monte de massa caiu. Naquele primeiro momento, meu pai pedreiro, não tinha Jesus, ele pegou uma lajota onde ele estava, ele mirou nas minhas costas. Eu não sei se algum irmão já tomou uma lajotada. Será que só eu aqui nessa tarde? Tenho certeza que você ainda não viveu essa experiência. Mas uma lajotada nas costas, irmãos. Quando eu falo, eu sinto a dor até hoje. E meu pai, vai para casa agora. Foi eu e meu irmão para casa. Depois, semana passada, ele proibiu a gente de ajudá-lo. Então, nós construímos a nossa casa com muito sacrifício, com muita dor. Na verdade, eu com muita dor. E temos a nossa casa própria. Mas o meu sonho, como jovem, era ter uma varanda colonial. Irmãos, olha que sonho simples, né? Uma varanda colonial. Eu ia na casa dos meus amigos que eram mais ricos, né? Que tinham uma condição melhor. Nós não conseguimos acabar a nossa casa durante um tempo, ela ficava no tijolo, e aí a água via, aquela lajota ia dissolvendo, e a gente colocava aquelas cobertas coloridas. Já teve essa experiência? Coberta colorida na janela, cada janela uma coberta de uma cor, e não tinha varanda. Graças a Deus conseguimos uma varanda, fizemos uma casa lá, saí de casa, me casei, comprei meu apartamento, cresci, prosperei, e hoje meus pais vivem num lar abençoado. Não é errado você conquistar as suas coisas não, tá bom? Não é errado você sonhar, o errado é você colocar essas coisas em primeiro lugar na sua vida. A Bíblia fala que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Hoje, graças a Deus, eu tenho condições de fazer uma varanda colonial na minha casa. Graças a Deus, eu tenho condições de ajudar os meus pais a fazerem na casa deles. Mas não é isso que nos define. Não é ter a melhor casa, não é ter o melhor carro. Essas coisas são boas. Nós podemos ter essas coisas e podemos usufruir dessas coisas. Não se limite a desfrutar de coisas boas, mas nunca deixe essas coisas definirem você. Talvez você não tenha hoje alguma coisa e você se define por isso, você se entristece por isso, mas eu quero dizer que você tem o que há de mais precioso, que é a presença de Deus na sua vida. Então, invista a sua vida não naquilo que vai desaparecer, não naquilo que vai acabar. Invista a sua vida no que é eterno e viver a vontade de Deus e amar o que Deus ama. Em Mateus capítulo 9, verso 37 a 38, diz assim: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Imagina você ter uma grande obra para fazer. Imagina você ter um grande desafio que depende de pessoas. Depende de material humano. Quem aqui trabalha com construção civil? Quem aqui trabalha com coisas manuais e com trabalhos que sozinho você não daria conta, né? Talvez você faça um trabalho mais intelectual no computador, então ali você vai fazendo o seu trabalho. Mas imagina se nós tivéssemos um prédio para construir. Quantas pessoas devem ter aqui hoje? Umas 100 pessoas, mais ou menos? O que você acha? Mais ou menos isso? Vamos colocar 100, né? E nós precisamos construir um prédio. Quantas pessoas nós precisaríamos para construir um prédio num tempo recorde? Claro que, suponhamos que nós temos aqui pedreiros, engenheiros, carpinteiros, arquitetos, pintores, cada um aqui com a sua função. E nós precisaríamos mais ou menos ali de umas 100, 200 ou 300 pessoas. Mas imagine se você não tivesse absolutamente ninguém, com uma grande obra para ser feita. O desafio seria maior? Sim, claro que seria. Imagina se você tivesse uma cidade para você ganhar para Jesus. Você acha que você faria isso sozinho? Quantos habitantes tem nessa região, pastor? Isso. Oi? 800? 800 mil?
Meu Deus, o senhor está brincando. Maior que Juiz de Fora, irmãos. Então você tem um desafio maior que o nosso, irmãos. Imagina, esse desafio, ele não é para uma pessoa. É o que Jesus está dizendo nesse texto aqui, ó. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande. Se a colheita é grande, é porque tem muitas pessoas para serem colhidas. Então ela é, fala comigo, grande. Mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, eu tenho um grande desafio que vai me exigir muitas pessoas. Mas eu só tenho o desafio, mas eu não tenho as pessoas. Você está conseguindo entender o caminho que nós estamos percorrendo aqui? Então, o que Deus vai fazer de grandioso, Ele vai fazer através de quem? Responda aí. Responda através de nós. Não olha para o teu irmão não, que é você. É através do pastor, todo mundo aponta o dedo para ele. Não, não. O que Deus vai fazer através de nós. Amém? Ou seja, a colheita é grande, são tão poucos os trabalhadores, mas esse mesmo texto, ele tem a solução para Nós temos um problema. Qual que é o problema? Uma grande colheita. Na verdade, o problema é falta de trabalhadores. Nós temos um desafio. O desafio é a grande colheita. O problema é poucos trabalhadores. A minha pergunta para você é simples. Você é o problema ou a solução? Você é o problema ou você é a solução? Glória a Deus, irmãos. Sai dessa condição, então. Amém? E o texto continua. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Queridos, isso é maravilhoso. Nós temos um desafio, mas Jesus não deixou um desafio só para você. Ele não foi um homem mau que falou, se vira, o problema é seu, eu já te salvei, agora vai. Não, não, ele disse que o grande desafio vai exigir muitos trabalhadores. Mas quem vai enviar os trabalhadores vai ser quem? Vai ser Deus. Mas qual a condição de Deus enviar os trabalhadores? Opa! Nós precisamos? Quem é que gosta de orar? Irmão, se você não quer um avivamento, se você não quer uma multiplicação, se você não quer ir até os confins da terra, família salva, restaurada, por favor, é só você parar de orar. Amém? Se você não quer o agir de Deus, então não ore. Agora, se você quer, ore, porque o Senhor da seara vai enviar trabalhadores. Então você é a resposta da oração de alguém. Repita comigo. Eu sou a resposta da oração de alguém. E a minha pergunta é, quem vai ser a resposta da sua oração? Nós precisamos entender que esse texto está nos colocando num grande desafio. Posicionarmos-se no centro da vontade de Deus. Jesus usa aqui a analogia da colheita para dizer que há muitas almas prontas para serem salvas, mas há poucos trabalhadores. A solução não é reclamarmos. A solução não é ficarmos, ó céus, ó vida, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para fazer, olha como que a minha célula está, vem uma pessoa, ah meu Deus, não vem ninguém, eu tenho medo de começar uma célula e não vir ninguém chegar na minha casa, eu tenho medo de começar e ficar somente eu sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ele disse que vai enviar, mas Ele disse também que vai responder a sua oração. Amém? Então Jesus usa essa analogia e a solução não é reclamar de falta de trabalhadores,
mas é orar para o Senhor, o Quírios da seara. Envia trabalhadores para esta seara. Então aqui envolve, primeiro ponto, vamos repetir todo mundo junto? Eu estou doido para comer pudim, eu estou andando rápido para eu comer pudim, então me ajuda aí. Amém? Então vamos repetir todo mundo junto? Vamos lá, envolve ação, posicionamento e ativação. Então, oração envolve ação. Amém? Se eu oro, eu me movo baseado naquilo que eu estou falando com Deus. Eu estou orando e tendo a certeza de que Deus responde a minha oração. Tudo que você pedir em meu nome, crendo, você vai receber. Aqui não está dizendo para você pedir, Deus, me dê isso, me dê fama, me dê um nome legal, me dê coisas materiais. Você pode ter tudo isso, como eu falei, mas aqui está dizendo pedir a pessoa do Espírito Santo. E se você é cheio do Espírito Santo, pessoas serão atraídas até você. Amém? Porque você vai ter a autoridade de Deus na sua vida. Então, ação, posicionamento e ativação. Ativação não é só você falar, eu tenho um sonho de ser um líder, eu tenho um sonho de ser um multiplicador, eu tenho um sonho de ir até os confins da terra, mas você talvez vá morrer com esse sonho, porque não teve ativação. Eu não ativei, eu não me movi, eu só fiquei idealizando algo, querendo idealizar algo. Você pode idealizar, mas haja com o que você tem, haja com o tempo que você tem, haja no momento que você está e faça a vontade de Deus. Amém? Então aqui nós entendemos que é uma colheita, quer dizer, um ajuntamento de frutos maduros. E o trabalhador é um servo ativo. O trabalhador não é um frequentador. Não sei qual a sua condição. Trabalhador ou frequentador? O frequentador chega, sentou, se a palavra foi boa, ele fala, foi bom. Se foi ruim, ele sai falando mal mesmo, foi ruim. Se não foi legal, não foi legal. Mas o trabalhador não. Ele se coloca à disposição de Deus para fazer a vontade dele. O trabalhador entende que ele é parte. Ele foi escolhido, ele foi chamado para que Deus realizasse algo através dele, amém? Então nós precisamos não somente orar, mas também nos colocar à disposição de Deus para Ele nos usar, amém? Lucas capítulo 12, verso 34, olha que interessante. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Tesouro quer dizer, o que eu amo, eu coloco o meu coração. Queridos, você não vai colocar o seu coração em algo que você não ama. Você só vai ser alguém que vai observar, alguém que vai admirar, alguém que vai aplaudir, mas só coloca o coração, só se entrega quem ama. Então, por isso que eu consigo classificar talvez a vida de algumas pessoas, e eu ficava muito inquieto em relação ao posicionamento de algumas pessoas, em relação à atitude de algumas pessoas. Só que Deus me falou, a atitude que nós temos demonstra quem nós amamos. Então, ao invés de você ficar com raiva, ou talvez perder a sua paciência com alguém que não está fazendo nada, entenda, essa pessoa ainda não ama. Querido, o amor envolve sacrifício, o amor envolve entrega, o amor, ele envolve você completamente. Quem aqui é casado? Imagina, irmãos, você está lá, seu marido está lá, e aí você fala assim, amor, hoje tem jogo do Flamengo, lá a gente fala Flamengo. Ele está lá. Aí você fala, hoje é aniversário do nosso casamento, e você faz um almoço delicioso, você prepara uma mesa deliciosa, e aí o que acontece? Ele fala, vou ficar aqui no sofá vendo o jogo. Irmãos, que coisa é essa? Você quer passear com esse homem, quer desfrutar desse relacionamento, porque quem ama quer estar perto, né? Quem ama quer estar junto, comendo um arroz com feijão, uma picanha, ou passeando,
sabe, tomando um picolé, um sacolé, que vocês chamam aqui, lá a gente chama chup-chup. Eu prefiro sacolé, irmãos. É sacolé mesmo? É isso mesmo, pastor? Agora, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, o cara coloca chup-chup, irmãos. O sacolé é mais bonito, viu? É um picolé no saco. Olha aí, que inteligência. Vocês são demais, irmãos. Então, você ama estar do lado de pessoas que você tem afinidade, que você, de fato, aprendeu a amar. É importante nós definirmos que o nosso amor por Jesus vai fazer nós amarmos o que Ele ama, gente. Amar o que Deus ama. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Deus nos amou, e Ele nos amou a ponto de ficar olhando e falando assim, eu amo, mas deixa se lascar sozinho. Eu amo, mas já que Adão fez essa coisa toda, já que Adão decidiu ouvir a serpente, deixa esse povo se perder, deixa esse povo, agora eu não quero saber de ninguém mais. É assim que Deus demonstrou o amor dele por nós? Não. Ele falou, Adão, eu vou fazer um sacrifício aqui, tipificando o sacrifício de Cristo. Só porque você errou, essa humanidade não vai se perder, não. O segundo Adão vem, e ele vem em carne, mas ele não vai pecar. Foi o que Jesus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E é justamente aqui que Lucas está dizendo, pois onde estiver o teu tesouro, ali também está o seu coração. Deus mostrou o coração dele aonde estava quando ele entregou Jesus. E agora, o que você está mostrando para Deus? Seu coração está onde? Eu não tenho tempo, pastor. Minha vida é tão corrida, como que eu vou parar minha vida para fazer uma célula? Como que eu vou parar minha agenda para poder ter uma célula na minha empresa? Tá bom ser um frequentador, tá bom ser um telespectador, tá bom até o momento de você descobrir a verdade. E a verdade é que não está bom. Se nós amamos, nós nos entregamos. Jesus já fez o sacrifício. Agora Ele quer de nós obediência a tudo aquilo que Ele nos ordenou. Você está entendendo até aqui? Então, querido, Jesus ensina que o local onde depositamos o nosso valor, o nosso tesouro, governa o nosso interior, a nossa cardia, o nosso coração. O que governa o teu coração hoje? Será que você ora para você se tornar um discípulo, alguém mais obediente? Será que você ora para que outras pessoas tenham um encontro com Jesus através da sua vida? Será que você se coloca diante de Deus como um sacrifício para que alguém encontre Jesus, como uma mãe, como uma mulher que teve ali na sua necessidade, ao invés de ficar ali, eu tenho uma necessidade, essa pessoa abriu a porta da casa e vamos compartilhar Jesus com outras mães que também têm uma necessidade, vamos compartilhar Jesus com outras pessoas que também têm necessidade. Então amor é entrega e obediência, e Jesus ensina, querido, que aonde você coloca o seu coração, você demonstra sim o que você ama, e é por isso que nós precisamos aprender que Deus quer nos usar de uma forma poderosa. Nós precisamos combater dentro de nós, os argumentos errados que nos impedem de subir o nosso nível. Existem muitos argumentos dentro de nós, talvez você não fale isso, mas ao ouvir uma mensagem, você tem como dar uma boa justificativa para você não responder ela. Ao ouvir uma pregação, você tem como dar uma boa desculpa para você não se posicionar. Mas é esses argumentos errados que Deus quer quebrar na nossa mente, para que nós tenhamos uma mente renovada. Você está entendendo até aqui? Eu quero ler com você o Salmo 42, do verso 9. Começando no verso 9. Salmo 42, diz assim, versículo 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim.
perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste? Ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista aqui provavelmente está longe de Jerusalém, possivelmente exilado e impedido de estar no templo orando. E isso agrava ainda com o deboche dos inimigos. Ele está sofrendo deboche, perseguição e distante do seu lugar de adoração. Aqui há uma dualidade emocional entre fazer o que tem que fazer e fazer o que eu quero fazer. O tempo todo você está nessa dualidade emocional. Se você pensar um pouquinho, faz parte da nossa luta humana. Fazer o que eu tenho que fazer e fazer o que eu tenho vontade de fazer. Toda vez que você pensa em fazer uma dieta, ali está, você precisa fazer, mas muitas das vezes a vontade de não fazer fala mais alto. Toda vez que você tem que fazer uma atividade física, ali está o que você precisa fazer, mas geralmente o que ganha é o que eu quero fazer. Toda vez diante de um pecado, de uma necessidade humana, de um desejo, de uma vontade, você é uma pessoa que tem a sua família linda, seu marido, sua esposa, e de repente no ambiente de trabalho aparece ali uma dualidade, alguém trazendo para você um desejo, uma vontade, ali entra aquela dualidade. Eu sou um homem casado, eu tenho uma família abençoada, eu sou uma referência para os meus filhos, eu sou uma referência para as pessoas, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer, dizer não ao pecado, ou eu vou fazer o que eu quero fazer, dizer sim ao pecado. O tempo todo nós estamos em uma dualidade, e se tratando de fazer a vontade de Deus, a maioria das pessoas, elas estão fazendo o que elas querem fazer, e colocando Deus dentro do planejamento delas. Muitas pessoas estão fazendo orações dizendo, Deus abençoa o meu caminho, abençoa a minha trajetória, abençoa os meus sonhos, abençoa a minha vida, abençoa o meu caminho. E Deus está dizendo, eu quero tirar você do seu caminho, colocar você no meu, que já é abençoado, o meu caminho já é bênção. Então nós precisamos sair dessa dualidade e buscar a Deus, a vontade dele. Aqui o salmista descreve o seu sofrimento com imagens fortes, água, afogamento, ossos quebrados, mas ele se recusa a desistir da sua fé. Ele descreve toda a sua luta emocional, mas no final diz, eu ainda o louvarei, eu não desisto, eu não vou parar. Essa tem que ser a nossa concepção, querido, como filhos de Deus, desejar, e não somente desejar, praticar a vontade de Deus. Por isso que eu sempre falo lá na Sem Limites por Jesus, sua condição, ela não pode mudar a sua posição. Amém? A sua condição não pode mudar a sua posição. Às vezes numa condição vulnerável, às vezes por causa de uma decepção, por causa da falha de algum homem, por causa da quebra de princípio de alguém, eu mudo a minha condição. Às vezes por causa de um problema entre pessoas, eu desisto, eu paro, eu abro mão, e eu estou tão focado em fazer a vontade de Deus, que de repente acontece alguma coisa que eu falo, eu não vou fazer mais, não, esse negócio de célula não dá certo, isso aí é só um evento, é só um momento, é só fogo de palha, isso vai passar, isso dá um trabalho tremendo. Teve um dia que eu estava olhando e um pastor falando sobre célula na internet, dizendo assim, meu Deus, esse negócio de célula é loucura, vem os meninos para a nossa casa, os meninos sujam a parede, aquela confusão, aquela bagunça, ter que abrir a casa toda semana, e ali de repente o irmão, a gente fez de tudo para aquele irmão, mesmo fazendo de tudo, ele vai embora, faz uma fofoca da gente, fala mal da gente. Eu não me envolvo com esse negócio de célula, para mim já deu, eu já tive muitos problemas, minha esposa teve muito problema. Ele parou de fazer a vontade de Deus por causa de uma condição. Tem muitas pessoas saindo da posição por causa de uma condição. Você não está bem nesse mês, aí você sai da sua posição. Eu quero dizer, Deus te colocou em uma posição legal.
através de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus, discípulos do Senhor. Essa é a minha condição. E dentro da minha condição, eu já tive muitas vontades de parar, de desistir. Irmãos, quem aqui numa crise no seu casamento, você falou assim, minha vontade é nem voltar para casa hoje? Você já teve esse sentimento? Não, então você é santo demais, irmão. Você era para estar no céu já. Meu Deus, Jesus, rebata esse irmão, porque senão a gente vai ficar com vergonha de ficar sentado ao lado dele. Todo mundo já teve uma crise, irmãos. A menina da dança, a outra menina, a líder não estava bem, e a líder não falou alguma coisa, não quero nem saber de dança mais, não quero saber. O pastor pregando uma mensagem ungida, teve um dia que o irmão me parou no final do culto, falou, pastor, o senhor jogou uma indireta para mim? Eu falei assim, por quê? Porque o senhor falou tudo que eu estou vivendo. Eu falei assim, então vai reclamar com Jesus? Não é possível, quando chega uma carta na sua casa lá com uma conta, você vai bater no carteiro? Você não vai fazer isso, vai? Então por que você está caçando confusão comigo? Receba, irmão, toma vergonha, se posiciona. Nós precisamos entender que Deus me chamou, querido, para uma posição, e essa posição é ser filho de Deus. Essa posição é levar o Evangelho até os confins da terra. Vai quebrar, o pau vai quebrar, a coisa não vai ser do jeito que eu quero, vai acontecer coisas que eu vou pensar em desistir, mas eu preciso entender, Deus me plantou na presença dEle, eu vou frutificar. Você foi plantado em Deus, querido, porque é muito fácil a gente ficar, não estou bem hoje, então vou parar, não estou bem hoje, então não vai trabalhar. Fala para a sua empresa, eu vou ficar uma semana dormindo, eu não estou bem, eu vou ficar descansando. Teve um dia que eu ando na área empresarial, consultor de empresas, treinador, coordenador, dou palestras, e teve um dia que um irmão crente falou assim, porque ele sabia que eu era crente também, pastor, irmãos, o povo aproveita, viu? Eu sei que a gente é irmão. Aí já começou assim, eu já fico assim, o que vai vir? Olha, eu não estou bem hoje, mas eu não consigo ir no médico, porque o médico não vai me dar nenhum atestado, porque eu já comecei, vai vir bomba aí. Eu posso faltar na segunda-feira? Falei, não. Eu também não estou bem, vou trabalhar. Teve um irmão que falou assim para mim, ele tinha ido no retiro espiritual da igreja dele, e não foi trabalhar, e eu coordenando a equipe, e naquele dia era o dia que eu mais precisava dele, ele não veio, e eu pensei que ele estava passando mal. Falei, irmão, o que está acontecendo? Desculpa, eu nem te falei, mas você é irmão em Cristo, você vai me entender. Eu passei o final de semana no retiro e estou cansado, não vou trabalhar hoje. Falei, então tudo bem, passa no RH, arruma outro trabalho. Nós precisamos ter responsabilidade daquilo que Deus nos chamou para fazer, querido. Porque tem momentos que você não está bem, você continua dando o seu melhor. Não é porque você não está bem, mas é porque você tem um chamado maior que é a sua emoção. Você é um ser emocional. Você é igual à temperatura de Juiz de Fora. O Juiz de Fora começa fazendo frio, na metade do dia está calor, no final do dia já começa a ventar muito e termina a noite fazendo frio. As nossas emoções são assim. Você pode estar bem agora, mas se alguém pisar no seu pé, você não está me vendo aqui não? Não é possível que eu sou invisível. Recebeu uma palavra poderosa, mas sua emoção está ali. Então nós não podemos ser levados pelas nossas emoções, nós precisamos entender quem nós somos. Eu não posso falar o que eu penso, o que eu quero, porque aquilo que eu falo pode ser equivocado. Eu estou falando algo porque eu estou com raiva, posso magoar alguém, posso entristecer alguém, e depois eu vou ter que vir fazendo o caminho de volta. Me desculpa porque eu falei, porque eu estava muito irritada, e amanhã você de novo, eu falei porque eu estava muito irritado, eu te bati porque eu estava muito irritado, eu gritei com você porque eu estava muito irritado. Ei, irmão, então não fale nada quando as suas emoções estiverem descontroladas, porque elas vão melhorar.
Você tem que saber quem você é para você, de fato, ir até os confins da terra. Você tem que saber o que você ama, para que você comece a entender que não é porque você ama, você vai estar ali o tempo todo bem. Não é porque eu amo a minha esposa que nós não temos problemas, não é porque eu amo a minha esposa que nós não temos dificuldades, mas é porque eu amo a minha esposa, porque eu permaneço com ela e permanecerei até o fim. É isso que nos move. Porque tem muita gente emocionalmente envolvido, mas não está enraizado, querido. Você quer crescer, se enraize, defina, Deus me plantou e me chamou, pode acontecer o que for, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus, eu vou continuar acreditando. Essa cidade precisa de Jesus, essas pessoas precisam de Jesus, eu vou continuar. A sua condição não pode mudar a sua posição. Você é filho, você é discípulo, você é plantado. Você pode estar num momento que não está tão bom, e nesse momento você tem que fazer muita força, você tem que fazer muita força. Eu estava na minha célula outro dia, aquela semana foi uma semana pesada, mas pesadíssima, querido, e eu cheguei em casa um pouco meio que atrasado. Eu estava dando uma palestra numa empresa, e eu falei com o meu líder em treinamento, cara, começa lá, dá um apoio para minha esposa, você e a sua esposa, seus filhos, começa, dá o estudo, deixa Deus te usar. E eu chego lá no meio da célula, estava algo lindo, maravilhoso, e começa às 8h, e eu estou lá sentado, e ele está dando o apoio dele, ele está dando o melhor dele. Começa às 8h, quando dá 9h, ele está lá no estudo. Gente, porque é isso, é desse jeito, Deus é bom, e eu estou vibrando com ele. Aí deu 9h15, eu estou continuando vibrando com ele. Deu 9h20, eu falo, meu Deus, você não vai terminar não? E eu começo, eu olho para ele, dou uns amém mais forte, amém, isso, obrigado Jesus, glória a Deus. Irmão, deu 10h, o irmão está dando estudo ainda, pastor. Fez Jesus. E eu pensei, depois vai ter o lanche, esse povo vai embora que horas? Porque ninguém sai sem comer, irmão, quem é crente mesmo, não vai embora. E o lanche era bom, torta de frango. Fez Jesus, eu vou esconder essa torta de frango, colocar um biscoito maisena. O povo vai olhar e falar, vamos embora. Além de estar tarde, eu vou ficar aqui até 11h comendo biscoito maisena. Irmão, deu 10h15, eu já estava odiando o irmão. Odiando, eu já estava assim, por que eu tenho esse cara do meu lado? Por que ele é líder de treinamento? Por que ele está na minha casa? Senhor, em nome de Jesus, eu vou conversar com ele depois, vou falar com ele, você pode se retirar e nunca mais voltar? Não faz um favor para mim? Deu 10h30, o irmão estava falando, irmãos, agora nós vamos orar, mas cada um vai orar pelos outros. Eu falei, misericórdia. E eu estava começando a falar assim, o pastor da internet tinha razão. Eu estava quase saindo da minha posição por causa da minha emoção. Eu já não estava aguentando mais, irmãos. Eu estou abrindo meu coração para você. Porque talvez porque você não é sincero, você quase morre. Seja sincero, eu não estou aguentando mais, mas eu não vou parar. Quando chegou no final, eu já estava no meu limite, ele levantou. E uns estavam orando pelos outros. Irmão, de repente, uma irmã começa a chorar. E chora, e chora, e chora, e chora. Eu falei, agora piorou. Agora o negócio ficou complicado. De repente, o outro irmão começa a chorar também. Acho que ele se consolidou com o choro da outra irmã. Eu falei, agora pegou o choro. O choro contaminou um ao outro. Eu falei, e o outro irmão começou a chorar. E o outro irmão começou a soluçar. Eu falei assim, eu vou ficar com cara feia, para todo mundo saber que não era de chorar. De repente me dá vontade de chorar, irmãos. De chorar. De repente eu entendi que o Espírito Santo estava fazendo algo ali naquele lugar. O Espírito Santo estava fazendo. Eu sou muito preocupado com o horário, para não incomodar as pessoas. Célula tem que ter horário de começar e tem que ter horário de terminar, mas eu não posso falar para o Espírito Santo, você termina no horário que eu quero. E ali o Espírito Santo, ele agiu de uma forma poderosa com a irmã, falou assim, eu quero batizar. E Deus fez uma obra maravilhosa.
Mas eu chamei o irmão para conversar e falei assim, depois você conversa com o Espírito Santo para ele fazer essa obra maravilhosa dentro de 1h30. Porque eu sei que ele pode fazer. Mas, irmãos, aqui eu não estou incentivando a você, porque existem momentos e momentos, né? Aí o irmão pega e fala assim, agora eu vou ficar 2 horas pregando a palavra até todo mundo chorar, e ninguém vai chorar, você vai espantar o povo. Espera aí. Era aquele momento, era aquele dia. Era Deus trabalhando em minha vida, Deus trabalhando em mim, e mostrando que não há limites para Ele, querido. É justamente isso, não são as minhas emoções. Eu estava ali desistindo e falando assim, poxa, eu não quero ter mais isso na minha casa. Não quero ter. Mas depois daquela célula eu falei assim, eu quero ter, quero ter, quero ter, quero ter, quero ter. E quero que todo mundo tenha esse prazer de ver as pessoas sendo transformadas na sala de uma casa. Sabe, querido, no Senhor nenhum esforço vai ser em vão, não vai. Não olha com os olhos humanos, não olha com os olhos carnais, não olha com as suas emoções. Em Deus nenhum esforço será em vão, é garantia. 1 Coríntios 15:58, você precisa entender isso e viver. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, o apóstolo Paulo dizendo, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Deus. Tem momentos na sua vida que você vai entrar em conflito com você mesmo, e a sua luta interna é, Deus, eu quero ser obediente, a minha carne não quer, a minha vontade não quer, eu estou confortável do jeito que eu estou confortável nessa igreja, eu acho que já tem gente suficiente nessa igreja, eu acho que já está bom, porque daqui a pouco não vai ter mais lugar, eu vou ter que chegar cedo para encontrar um lugar no culto, não vai ter lugar para parar carro, eu não quero isso, e você vai começar a lutar internamente, para você obedecer a Deus e fazer parte disso, fazer parte de um avivamento, fazer parte de uma santidade em Deus, de uma entrega a Ele, querido. É entender que a nossa carne não vai desejar fazer a vontade de Deus. Paulo mostra que a verdadeira guerra aqui é mental, derrubar fortalezas, capturar esses pensamentos periféricos que nos colocam numa vida conformista, que não nos faz ter empatia com o outro, que não nos faz ter empatia com quem está indo para o inferno, e quebrar e colocar isso cativo a Deus, para que nós possamos de fato viver e desfrutar e fazer parte dessa grande colheita. Mateus capítulo 24, verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Repita comigo, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pastor, eu achava que o fim viria com guerra e rumores de guerra, e depois que o mundo estivesse em guerra, só assim. Não, o fim tem a ver com o cumprimento do chamado da grande comissão. O fim tem a ver com ir até os confins da terra. O fim tem a ver com você, o fim tem a ver comigo. O evangelho do reino precisa ser pregado. Você está entendendo a nossa responsabilidade? Amém? Jesus deixou bem claro que o fim está conectado com a proclamação global do evangelho do reino de Deus. A palavra eugélio quer dizer boas novas, basileia. Nós precisamos entender reino, governo de Deus estabelecido na nossa casa, na nossa vida. O foco da igreja é anunciar o reino de Deus até que Jesus volte. 1 Timóteo 2,4. Aqui, querido, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo explica que o coração de Deus é a salvação de todos os povos e a formação de discípulos. Salvação, ser salvo quer dizer ser resgatado. O conhecimento
vem de intimidade. Quando eu tenho intimidade, eu sou íntimo de Deus, e se eu sou íntimo de Deus, eu começo a amar aquilo que Deus ama. Então o desejo de Deus é salvar, transformar e fazer com que essa transformação que aconteceu na minha vida e na sua vida, seja um exemplo para todos os povos. Você é salvo, você é luz de Deus nessa terra, o seu testemunho precisa ter um propósito, amém? E eu quero caminhar para o final, Gênesis 1, 28, 29. Deus os abençoou, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem, e toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis. Deus te chamou para ser fértil, amém? Deus comissionou o homem para o domínio, e esse domínio tem a ver com a expansão do reino de Deus. Esse domínio tem a ver com a expansão daquilo que está dentro de você. O Evangelho precisa expandir dentro de nós, querido, para que nós possamos ser instrumento de Deus. Mateus 28, 18 e 20. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A maior garantia que eu e você temos é a presença de Deus, como eu falei no início, querido. A maior garantia é: se eu estou na missão, eu tenho a presença. Se eu estou na missão, Deus está comigo, não na minha missão, Ele está comigo na missão dEle. Ele me abençoa, Ele me dá recurso, Ele me dá privilégio para poder desfrutar da minha família, para poder desfrutar dos meus filhos. Ele me dá uma varanda de colonial, Ele pode me dar tudo isso, mas a missão dEle é mais importante que tudo isso. O chamado é mais importante que tudo isso. A presença do Espírito Santo é mais importante que tudo isso. E é por isso que Ele te dá tudo isso, porque você não depende disso para fazer a vontade de Deus. Você quer tudo de Deus? Então dê tudo para Deus, irmãos. Tem muitas pessoas que querem tudo de Deus, mas dão um pinga-gota para Deus. Deus, eu já frequento um culto de domingo, está bom demais, Pai. Entenda que Deus quer muito mais. E se Ele tem muito mais de você, você tem muito mais de Deus. E você se torna sal e luz aonde você for. Então o que nós estamos fazendo com o DNA, não é implorando você para ter uma célula, não é implorando você para ganhar o perdido, mas é dizendo: existe uma missão global e você não pode ficar fora dela. Existe uma missão global, e a única coisa que eu falo com Deus: eu só não quero estar fora dela. Eu só não quero pegar essa Bíblia e usar ela para o meu bem-estar, usar ela para o meu comodismo. Eu quero viver isso diariamente. E se eu faço parte de uma comunidade cristã, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero declarar: Senhor, pode contar comigo. Conta comigo, conta com a minha casa, conta com a minha família, conta com os meus filhos. Talvez tudo não está do jeito que eu queria que tivesse agora. Talvez o meu casamento não está do jeito que eu queria. Talvez as minhas finanças não estão do jeito que eu queria. Talvez o Brasil não está do jeito que eu queria. Mas Deus está dizendo: eu sou com você. Não se limite. A sua condição não pode se limitar e tirar você da sua posição. A sua posição é discípulo, ir até os confins da terra, fazer a minha vontade. E se precisar de multiplicação de pães e peixes, eu dou. Se precisar de pagar imposto, eu tiro dinheiro da boca do peixe. Se precisar de multiplicação, eu dou. De provisão, eu dou. De saúde, eu dou. Eu tenho tudo o que você precisa. Mas a pergunta é: você tem tudo? Você dá tudo para Deus? Então, querido, o Evangelho só vai ter sentido na nossa vida a partir do momento que nós vivemos o Evangelho todo para o homem todo. E não tem como viver a vontade de Deus sem fazer a vontade de Deus. Porque é muito bom nós orarmos: Deus, faça a minha vontade. Cuidado com essa oração. Porque se você pede para Ele fazer, para Ele fazer a vontade dEle na sua vida,
Ele vai te colocar numa rota de multiplicação. Ele vai te colocar na rota que vai te levar até os confins da terra, de um posicionamento, de uma vida de oração. Mas pode ficar tranquilo. Paulo falou, o cara que foi mais massacrado, o cara que foi dado como morto na estrada de Damasco, o cara que foi apedrejado, o cara que foi excluído, o cara que teve tantas coisas na vida dele, ele falou assim, no Senhor, nenhum esforço vai ser em vão. Há uma recompensa. Há uma recompensa, querido. E olha, a Bíblia fala que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Sabe o que quer dizer a palavra galardão? Quer dizer pagar um salário. Há uma recompensa em Deus. Não vamos ficar floreando dizendo, não, eu não faço por uma recompensa, eu não faço por uma recompensa. O pastor não faz por uma recompensa. Mas a Bíblia diz que há uma recompensa. Há uma recompensa. Deixa ela vir para a sua vida. Deixa ela vir para a sua família, deixa ela vir para a sua cidade. Você só vai conseguir ir até os confins da terra quando você amar o que Deus ama. E Deus ama a mim e a você. Deus ama as almas que estão perdidas. Deus ama o perdido. Deus ama. E você é um chamado de Deus. Não deixe a sua condição mudar a sua posição. Você é filho. Você é discípulo. Num dia mau ou num dia bom. Morando mal ou morando bem. Em crise ou sem crise. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. E Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você, da sua casa, da sua família. Pode ficar tranquilo. Crê no Senhor seu Deus. E será salvo você, sua casa. Crê em Deus. Sirva a Deus. Ame a Deus. Saia da superficialidade. Porque vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Orar com você. Mas eu quero orar por aquelas pessoas que não vão deixar mais a sua condição mudar a sua posição. Eu posso orar, pastor? Eu quero orar rapidamente. Para aquelas pessoas que não vão mais deixar a sua condição mudar a sua posição. Eu queria rapidamente orar por você aqui no altar, porque eu creio que quando eu me movimento, eu estou de fato declarando aquilo que eu quero viver. Quando eu saio da minha comodidade, do meu conformismo, do meu lugar, eu estou dizendo, eu estou levando a sério isso. Eu quero viver algo poderoso. Você pode sair do seu lugar, eu já estou aqui. Todos nós já estamos aqui. É uma oração breve, eu acho que você sai do seu lugar. É uma resposta física, espiritual, geográfica. É você dizer, Deus me move. Sai com a sua esposa. A gente tem tantas intempéries na nossa vida, querida. A gente tem tanta vontade de parar, de desistir. Você acha que você vê um líder pregando, você vê alguém pregando, sabe? Essa pessoa também pensa em parar. Essa pessoa também pensa em desistir. Você vê uma mãe, sabe? Uma mãe ali sofrendo com a condição de um filho. Às vezes a gente pensa em parar o tempo todo. Mas Deus é contigo. Deus é contigo, Ele te chamou. Quantas vezes a gente olha para a circunstância e fala assim, eu não estou aguentando mais isso. Eu não estou suportando mais isso. Mas Deus está contigo. Entenda isso. Ele não te deixará sozinho. Pega a sua família, seus filhos. Fala assim, eu não sei as outras pessoas, mas eu e minha casa vamos servir a Deus. Josué chamou a multidão e ele falou assim, eu não sei vocês, mas eu estou tomando uma decisão aqui. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Talvez falta aí uma posição. E é hoje, nessa noite, começo de noite, que Deus está mudando isso na sua vida. E nós vamos orar consolidando essa palavra. Fica tranquilo, porque o que você precisa, Deus tem. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser recomeçar, fala, Deus, eu vou recomeçar. Eu tinha até pensado em parar, eu tinha até desistido, mas eu vou recomeçar.
O amor de Deus está inundando o seu coração aqui, querida, através da palavra dEle. Ele está te colocando num patamar maior, não para você se engrandecer, mas é para Ele dizer para você: eu sou contigo, ainda que você ande por um vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está contigo, e a tua vara, o teu cajado te consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista estava colocando a alma dele nesse salmo. Ele estava dizendo: vai haver vales, vai haver decepções, vai haver lutas, vai haver dias difíceis, mas ainda que eu ande por esse vale da sombra da morte, o mais importante é a presença do Senhor. É a presença de Deus na minha vida, é a presença de Deus na minha casa, é a presença de Deus na minha célula, é a presença de Deus na minha igreja, é a presença de Deus, querido. Honre as coisas eternas, aleluia, valorize as coisas eternas. Vai passar, tudo vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus não vão passar. Espírito Santo, derrame uma unção de renovo, uma unção de multiplicação. Espírito Santo, derrama alegria, ânimo, disposição, fé. Aumenta a nossa fé com a tua palavra, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quebra as barreiras mentais, quebra agora as barreiras mentais, as crenças limitantes, o que estava impedindo as células se multiplicarem, o que estava impedindo os casais de se perdoarem, o que estava impedindo a cura, a libertação, que seja quebrada agora pelo poder e autoridade, no nome de Jesus Cristo. Levanta as suas mãos, adore a Deus, adore a Deus, adore. Adore a Ele, adore ao Senhor. Declara o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Adore a Ele. Nós te adoramos, Senhor. Declara bem alto: Senhor Jesus Cristo, eu não vou deixar a minha condição me tirar da minha posição. Eu sou filho, eu sou discípulo, eu sou sal, eu sou luz, eu sou multiplicador de almas até os confins da terra. Aplauda o nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Repita essa oração com eles, pastor, repita essa oração. Vamos repetir essa oração. Repita essa oração para nós sairmos desse momento com isso no coração. Aleluia. Né? Você que está aqui à frente, aleluia, você que está aí atrás também. Repita isso 2, 3 vezes, que isso fique gravado na tua alma, no teu espírito, né? Porque às vezes nós deixamos uma posição, né, por alguma situação, né? E isso acaba nos tirando do propósito, daquilo que Deus tem nas nossas vidas. Faça esse momento de oração, repita novamente, e que você coloque isso como um marco na tua vida, marco nesse tempo, em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus, pastor, novamente. Aleluia, levanta as suas mãos mais uma vez. As mãos levantadas, elas querem dizer: eu estou rendido à vontade de Deus. Quando Deus levanta as minhas mãos, eu estou dizendo: eu me rendo à vontade de Deus. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não vou deixar a minha condição me tirar da minha posição. Eu sou filho, eu sou discípulo, eu sou multiplicador, eu sou sal, eu sou luz, até os confins da terra. Aleluia, 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 aleluia. Nós declaramos, meu Pai, esta oração na terra. E a tua palavra nos diz: tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu.
E em nome do Senhor Jesus nós repreendemos agora qualquer espírito maligno que possa nos tentar, ó Deus, nos afastar da posição. Ó Deus, nós não aceitamos que as circunstâncias adversas nos desviem dos teus propósitos, dos teus desígnios, Senhor. Nós permaneceremos fiéis. Nós permaneceremos fiéis. E aqueles, meu Pai amado, que por algum momento na sua trajetória se desviaram, se afastaram, eu declaro retorno a partir de agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando a nossa mente, a nossa alma, ampliando a nossa visão, o nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por mais esse tempo. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Quem recebe, dá glória a Deus aí, meu irmão. Amém.